vários brasileiros... Vários. Que fazem muito sucesso lá fora. Não estou falando que não fazem aqui Tem também, muitas áreas, né? Mas por que parece que, falando ali da arte, e até um assunto que a gente conversou uns dias atrás, o que acontece que lá fora tem valor e aqui parece que não tem? Eu acho que aqui tem uma coisa, a gente tem uma questão de aprendizado, por exemplo, nas escolas, que foi tirado, por exemplo, do ginásio ali, do 2º grau, filosofia. Duda pode falar isso mais, que ele é professor. E a mulher dele também. Mas foi tirado filosofia, foi tudo bem, que aqui em Curitiba a sua mulher dá aula de artes. Mas foi tirado, por exemplo, no Rio de Janeiro, já na minha época que eu estudei, não tinha filosofia, não tinha música. Isso tudo tem lá fora. Música tem em todas as escolas. Aqui já foram tirados um monte de lugares. Aí você passa a não ter contato com arte. Sim. E aí você passa a... E como a vida aqui é muito mais difícil, você passa por uma pessoa... Né? Eu nasci bem pobre. Então eu ia, pegava um ônibus na Avenida Brasil... Bem pobre é um exagero, mas era pobre. Pegava um ônibus na Avenida Brasil, ultrapassava a Avenida Brasil toda para estudar, eram 2 horas e meia de ônibus, você era assaltado, o ônibus parava, tinha metralhadora, desde a minha época, isso daí não é de agora. Aí furava o pneu e você não tinha grana para pegar o outro ônibus e ficava esperando de madrugada. Esse tipo de vida não te dá a chance de você ser uma pessoa que está ligada em cultura, ligado em arte, porque você não tem tempo, você tem que, ou ligado em político, ligado em qualquer coisa, você não tem tempo, você tem que sobreviver. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa barreira, existe no Brasil um erro muito grande que as pessoas ficam pedantes com o próprio país, entendeu? É como se você ganhasse mais dinheiro, você já não se considerasse brasileiro. Pelo menos culturalmente falando. Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com o que vocês falaram da desvalorização da cultura brasileira, e para mim isso tem a ver com a cultura colonialista brasileira. Então, se a gente pensa que o Brasil foi colonizado por uma corte portuguesa e que existiu um processo de escravização de pessoas africanas aqui no Brasil, esse processo de escravização dessas pessoas, ele foi muito cruel, porque ele desculturalizou essas pessoas. Existiam sim práticas, por exemplo, de você pegar pessoas de diferentes países da África e misturá-las num mesmo grupo, porque elas não falavam o mesmo idioma, então você tinha mais facilidade de controle, elas não tinham a mesma cultura, e vai ter uma rixa interna necessariamente, então isso vai deculturalizando aquele grupo de alguma forma. Então isso que seria uma parte da cultura brasileira se perde, né? Então se você for estudar história hoje, dificilmente você vai ter um estudo de história da cultura africana, e essa cultura é desvalorizada. Nós temos um exemplo de um professor numa escola pública esses tempos, que inclusive foi demonizado por falar sobre cultura africana. Isso é um caso bem recente que aconteceu aqui no Brasil. Por quê? Porque existe um pensamento colonialista que se perdurou, né? Quem tinha dinheiro na época, que vinha do português, até 1800 e tanto, falar francês era lindo no Brasil. Você tinha que aprender francês, porque a família rica tinha esse dinheiro para aprender o francês. Eu não vou valorizar a cultura brasileira, porque na minha cabeça ela nem existe, na cabeça de um colonialista desse sentido. Ela não existe. A cultura de verdade ela é francesa, ela é portuguesa. Então, esse pensamento, ele não é um pensamento que tem muito tempo. A gente tá falando de um país que sai de uma época de escravização na pena em 1888. Isso são 6 ou 7 gerações. Eu tava falando agora, aquele ator, como é que é o nome daquele ator? Aquele ator da Rede Globo, Flávio Baurá? Não, ele é um ator negro que tem 96 anos, que tá fazendo novela até agora. 95 anos. Eu já lembro o nome dele. Eu pensei, cara, esse cara nasceu 40 anos depois do fim do processo de escravização no Brasil. Olha como isso é recente. Ele nasce 40 anos depois disso. Ele nasce em 1930. Ele tem 95 anos hoje. Então, eu acho que soma-se esse processo colonialista de desvalorização do Brasil por ser colonialista a uma tradicionalidade de famílias que mantiveram isso vivo, mesmo que inconscientemente, porque as famílias das pessoas que foram escravizadas continuam na periferia e ainda são vistas como pouco cultura, como menores. Então, a única coisa é que de falar francês, o que virou chique hoje é falar inglês. É a única diferença, mas agora, o pensamento colonialista continua aí. Virou mais coloquial. É você valorizar o que tem valor, que é a tua terra, a tua língua, a tua tradição. Né? Não que os Estados Unidos não seja bom, nem francês, são maravilhosos. Tudo, mas você valorizar o que é teu, a tua terra,
gente, isso não tem. E pode vir alguém falar, mas não é bom, você tem que defender a tua camisa, a tua pátria, o teu povo. E outra coisa, admira-se tanto as culturas, a nossa cultura é maravilhosa, ela é rica, ela é tropical, ela é colorida, ela é viva, viva. E tudo distorcido. Sim, tudo distorcido. E eu acho que essa distorção se dá, sim, pela influência... quando você coloca a influência africana dentro da nossa cultura, ela é desvalorizada. Colocou qualquer influência africana, ela é desvalorizada. É só ver os centros de Umbanda, o candomblé. É só você ver qualquer coisa que seja africanizada, que tem muito a ver com o Brasil, é desvalorizada. E são maravilhosas. Porque, por exemplo, tinha um pai de santo aqui no Brasil que chamava Pierre Verger, que era um dos melhores amigos do Gilberto Gil. E o Gilberto Gil fez até filme sobre ele, assim, sobre a vida dele aqui no Brasil, e ele ficava na Bahia. Esse Pierre Verger era um francês que veio pra Bahia, apaixonado pela cultura africana, e que ficou lá. E ele era um pai de santo francês de olho azul. Isso que é o Brasil, né? O meu irmão era pai de santo, ele já morreu. Meu irmão é pai de santo. E ele era lindo, assim, tinha uma cara de Brad Pitt, assim, com um olhão azul, lourão e tal, altão, e ele era pai de santo. Eu chamava ele de Pierre Verger pra sacanear ele. E ele morou em vários lugares do Brasil, eu fui acompanhando meu irmão pelo Brasil, assim, eu era muito mais novo que ele, eu ia visitando ele nos lugares do Nordeste que ele morava. Mas é muito louco isso, e eu aprendi isso muito com meu irmão, que ele era esse cara super branco que falava inglês e francês bem pra caramba, mas ele, tipo, batia na tecla comigo que eu tinha que parar de escutar Iron Maiden e escutar Coco de Embolado, entendeu? Mudou minha vida. Ele me mostrava umas coisas quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Para de escutar isso, escuta esse negócio que eu trouxe aqui do Recife. Ele era muito assim, então eu aprendi muito com ele, e por causa do candomblé, né? E o que o Duda tá falando é muito verdade, mas teve um negócio que aconteceu nessa Aliás, só pra dar uma observação que eu vi agora na internet, o nome do ator que eu tava falando é o Tony Tornado. É o Tony Tornado. 95 anos. 95 já? 95. Vai fazer 95 esse ano. Cara, ele fez 95. Esse cara é incrível, né? Sim. Esse negócio da cultura africana aqui, quando eles juntaram todos os africanos que eram diferentes e tal, e era uma cultura muito católica, os africanos, pra enganar, por isso que vem esse negócio do drible, da malemolência brasileira, que eles começaram, o pessoal do candomblé principalmente, começou a associar os orixás do candomblé com os santos católicos, entendeu? Então ficou muito legal isso. Então na Bahia é uma misturada. Sim. A Bahia é o lugar que tem mais igreja no Brasil, tem 365 igrejas, eu acho, dessa linha aí. E tem muito isso, assim, sabe? São Pedro, São Jorge, que é Ogum, que é não sei quem, que é não sei o que lá, sabe? Uma mistura, porque os africanos fizeram isso. Para que esses caras brancos, donos, senhores de engenho, não os atacassem, não os ferissem eles. Então eles mudavam os nomes, mas eles estavam cultuando... por isso que eu acho que salvou o Brasil. Porque foi essa mistura que deu samba, que deu afoxé, que foi tudo trazido da África, esses ritmos. E aí o brasileiro veio também juntar, né? Porque tinha muita gente branca que era legal também, não era só gente escrota que tinha. Então tinha muito isso, assim, das pessoas que gostavam do negócio também se juntar e criar essas diferenças, tipo a Bossa Nova. Era um monte de cara branco rico do Rio de Janeiro que amavam jazz, mas que também amavam samba. Que iam subir o Morro da Mangueira pra escutar samba, entendeu? João Gilberto. E que levou o Brasil para o mundo inteiro, né? A música, a Bossa Nova, até hoje, né? Então, essas misturas no Brasil são incríveis, assim, se a gente continuasse interessado nisso, mas tem essa cultura agora muito estranha, muito radical, que eu sou protestante, por isso eu odeio católico, por isso eu odeio candomblé, por isso eu odeio não sei o quê, por isso só posso escutar músicas evangélicas. Cara, a pessoa perde tanta coisa boa, né? Se você gostou desse corte, clica aqui no link ao lado onde está o episódio completo e já vai lá e se inscreve no meu canal.